começando pelo princípio, o, pronto, o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, como o Gonçalo referiu, sou investigador no CIBIO e faço parte deste grupo de investigação que é o Step Birds Move, que basicamente trabalha, pronto, em estudos muito assentes na questão do comportamento dos movimentos, mas que acaba depois por ligar com uma série de outras áreas, como a ecologia, muito trabalho também dedicado à conservação propriamente dita destas espécies, e o conjunto de espécies é este que está aqui elencado com que estamos a trabalhar agora. A aptarda ainda de uma forma muito ligeira, os dois cortiçóis, em que estamos a fazer um trabalho de certa forma similar ao que fazemos com o alcaravão e que vocês ouviram falar há umas semanas atrás com o Gonçalo Ferraz. E depois trabalhamos também com a águia caçadeira, o tartaranhão caçador, antes, neste caso em Portugal. No caso das outras espécies, trabalhamos em Portugal e também em Espanha, na Extremadura espanhola. Pronto, a nossa equipa é bastante grande, é coordenada pelo João Paulo Silva, que está aqui no cantinho esquerdo desta imagem, e depois temos aqui um conjunto de elementos mais ou menos permanentes, outros que são estudantes e que estão connosco apenas há algum tempo, e portanto temos uma equipa bastante compostinha neste momento, e portanto estamos a desenvolver um conjunto bastante alargado de trabalhos nesta área. Da conservação das aves de Páris e do estudo dos movimentos nas aves de Páris. Pronto, e antes de progredir, ia dizer que muito do trabalho que fazemos tem a ver também com a modelação do uso dos habitats, em que associamos a informação obtida através dos movimentos, portanto, de aves marcadas com emissores, com os habitats que estão a utilizar nas diferentes alturas do ano, e portanto depois temos aí uns especialistas de modelação, como é o caso do Francesco, que está aí do lado direito da imagem, que acabam por conseguir relacionar esta informação concreta e objetiva que recolhemos no terreno e com base na informação dos emissores, com a informação cartográfica sobre muitos e diversos aspectos da composição do habitat, do declive, da insolação, das temperaturas. Portanto, conseguimos depois fazer aqui um conjunto de relações bastante complexa e bastante avançada que, por algo, além de nos permitir fazer uma figura ou uma imagem da realidade, permite-nos também modelar cenários futuros diante de determinadas condições, podem ser ou não, podem vir ou não a acontecer, mas portanto permite-nos trabalhar um bocadinho com essa área de antever cenários de incrementos de temperatura, de alterações de habitat e de perceber que efeitos é que isso vai ter nas populações destas aves. E pronto, feito esta introdução, vamos então entrar aqui no tema mais concreto dos cortiçóis, dos alcaravões. Os alcaravões são aves limícolas, como o Gonçalo referiu na introdução, se bem que são umas limícolas um bocadinho especiais porque se adaptaram a viver em áreas geralmente afastadas da água, portanto vivem em zonas secas, em alguns casos até zonas desérticas ou semidesérticas, e adaptaram-se a viver nesses habitats secos. Portanto, nesta família Burinida há 3 géneros, o género Hesperoburinos, Hesacos e o género Burinos, ao qual pertence a espécie que vos irei falar com mais detalhe hoje. Este primeiro género tem apenas 2 espécies, aliás, os 2 primeiros géneros têm apenas 2 espécies cada, e o género Burinos tem 6 espécies. A distribuição desta família, como podem ver aí no mapinha do lado esquerdo, engloba uma boa parte da Europa e da Ásia Central, principalmente como áreas de reprodução, sendo que depois
há um conjunto de espécies que se distribui por áreas onde são geralmente residentes, quer em África, quer na Ásia. E, portanto, tem uma distribuição bastante alargada portanto, na Ásia, na Europa e na África, estando ausente esta família da América do Sul, do continente americano. Dentro do género Hesperoborinos, como eu falei, há duas espécies apenas, e dentro do género Hexacos também apenas duas, portanto, que estas duas últimas tendem a viver em zonas costeiras, ao contrário das restantes, que são claramente aves de zonas mais estepárias e mais abertas. Dentro do género Borinos temos 6 espécies, que se distribuem um pouco por toda aquela área de distribuição que eu falei há pouco, sendo que algumas delas são bastante parecidas entre si, e bastante parecidas com o alcaravão que temos na Europa. O alcaravão que temos por cá, então, é uma ave limícola, que dá para perceber bem pelo grande comprimento de pernas que tem. Tem como principais características ser uma espécie muito mimética, portanto, com estes tons acastanhados e com pequenas listas pretas, que o tornam bastante discreto. E por sua vez, toda esta descrição, todo este secretismo que apresenta, é ampliado pelo seu comportamento, que é igualmente, portanto, de tentar passar despercebido como primeiro mecanismo de defesa contra predadores, contra perturbação, tudo que lhe apareça por perto. Portanto, estas cores bastante crípticas e bastante miméticas. A ave muitas vezes o que faz quando se sente perturbada, em vez de fugir, deita-se no chão, muitas vezes até estica a cabeça e fica completamente deitada e imóvel, e torna-se extremamente complicado conseguir localizá-la quando ela não quer ser encontrada. E por isso eu no título do webinário coloquei escondida à vista de todos, porque muitas vezes eles estão nas imediações de zonas com atividade humana, de zonas onde as pessoas andam a trabalhar e se circulam com regularidade, e pode parecer incrível, mas eu tenho falado com alguns proprietários, por exemplo, em zonas onde temos dormitórios de 60, 70 alcaravões, e que as pessoas vão lá com frequência e dizem: não, alcaravão eu não conheço, já vi, mas isso há muitos anos que não vejo. E eles estão ali mesmo à frente das atividades que as pessoas andam a fazer e conseguem passar completamente despercebidos mesmo nestas situações em que são muitos. Portanto, eles, como eu dizia, têm este comportamento muito críptico, muito de se dissimularem e não de fugirem à primeira, mas também, quando se querem tornar visíveis, têm essa facilidade, porque as asas, quando as abrem, portanto, as primárias e as secundárias são pretas, com manchas brancas, que as tornam bastante mais visíveis, e quando querem, são extremamente vocais também e, portanto, acabam por se tornar relativamente fáceis de detectar quando estão ativas e a vocalizar. Pronto, a distribuição desta espécie na Europa e na distribuição mundial, no fundo, é esta que está aqui apresentada. A laranja tem a distribuição durante o período reprodutor, portanto, nas áreas mais a norte, na Europa e na Ásia Central, são essencialmente reprodutores, portanto, migrando depois para zonas mais setentrionais para passar o inverno, e tem depois algumas áreas onde são residentes e onde permanecem ao longo de todo o ano, embora depois haja aqui algumas nuances que eu vos passarei depois a mostrar mais à frente. Mas essencialmente são residentes na Península Ibérica e por toda a zona sul da bacia mediterrânica, Itália e algumas áreas
depois aqui também na Ásia. Os movimentos de migração invernal, portanto, além de irem para as áreas onde há populações residentes, portanto, há um influxo de áreas de indivíduos no inverno nestas áreas, como é o caso da Península Ibérica, havendo depois também uma ocupação de uma grande parte de territórios africanos, incluindo zonas desérticas ou semidesérticas, onde passam o inverno. Quanto ao habitat, na Península Ibérica e quase por toda a sua área de distribuição, frequentam maioritariamente zonas abertas, relativamente planas e áridas ou semiáridas, que no caso da Península Ibérica incluem, por exemplo, as pastagens extensivas, as áreas cerealíferas, zonas de pousio e de alqueire, portanto, todas as áreas de agricultura extensiva abertas, sendo que na Península Ibérica também ocupam zonas com baixa densidade arbórea, por exemplo, montados, ou zonas arbustivas, desde que tenham vegetação rasteira. E muitas vezes esta vegetação rasteira, o que isto significa é que sejam zonas pastoreadas, muitas vezes associadas a gado, a pequenos ruminantes e em particular às ovelhas, mas também a zonas ocupadas por vacas. Portanto, gostam de vegetação muito curta, como viram ali na imagem anterior, eu vou voltar lá. Eles têm uns olhos enormes, muito grandes, amarelos, e são aves crepusculares e noturnas. Portanto, eles durante o dia tendem a estar pouco ativos. No período não reprodutor agrupam-se, juntam-se em bandos que depois que podem ter até centenas de indivíduos, e esses bandos permanecem em zonas onde eles se sentem seguros, relativamente tranquilos. Podem ser zonas completamente abertas, geralmente com alguma vegetação, uns cardos dispersos, ou com pedras, com zonas rochosas, ou então olivais, em particular olivais tradicionais. Pronto, o importante é que a vegetação seja bastante rasteira e eles toleram algum grau de arborização ou de arbustos, o que não acontece com outras espécies estepárias. Portanto, são um pouquinho mais plásticos nesse sentido. Na Península Ibérica e também noutras áreas do norte da África e de Itália, por exemplo, ocupam também salinas e zonas de sapais, principalmente sapais mais secos, mas também ocorrem nesse tipo de habitats e também nidificam aí. Como eu já referi, portanto, têm comportamento territorial durante o período reprodutor e geralmente são gregários no resto do ano, sendo que estes bandos variam muito de dimensão, onde eles podem estar a ter dormitórios durante o dia de algumas dezenas de indivíduos, e como eu disse, há situações em que surgem mesmo em várias centenas. E o que fazem depois é, quando anoitece, mesmo após o pôr do sol, começam a ficar mais ativos, geralmente até vocalizam bastante nesse período, e depois deslocam-se para áreas de alimentação, onde permanecem durante várias horas, regressando depois às áreas de dormitório durante o período, durante a madrugada. Portanto, ao nascer do dia, geralmente estão a chegar às áreas onde depois acabam por permanecer a descansar. Durante o período reprodutor são territoriais, portanto formam casais, e os casais defendem territórios onde se vão reproduzir. Alimentam-se exclusivamente no solo, enquanto caminham. Portanto, o que fazem geralmente é, com aquelas patinhas altas, vão caminhando, por vezes até correm muito rápido, e depois, com aqueles olhos grandes, conseguem ter uma visão bastante apurada, mesmo com baixa luminosidade, e percepcionam os movimentos dos insetos e de invertebrados, e alimentam-se, pronto, capturando-os com o bico,
e aí nota-se um bocadinho o passado das limícolas, porque elas têm o bico curto e geralmente para apanharem os insetos têm que se agachar um bocado, o que parece um bocadinho um contrassenso para uma ave que basicamente vive numa zona estepária e que caminha para se alimentar. Geralmente alimentam-se de invertebrados de muitos tipos, desde ortópteros a coleópteros, caracóis, portanto, uma diversidade bastante grande, eles não são propriamente esquisitos, mas também já percebemos nestes trabalhos que temos vindo a desenvolver, e ainda não tenho muita informação para apresentar, mas também já percebemos que eles consomem alimentos de origem vegetal, e provavelmente estes alimentos terão uma expressão muitíssimo superior àquela que se pensava, mas nós estamos neste momento a trabalhar nesta parte. Apercebemos-nos nos dormitórios de evidências que nos permitiam chegar a essa conclusão, e daí para cá temos estado a fazer recolha de dejetos para tentar depois por metabarcoding, portanto chegar, isto basicamente significa que através de uma técnica que permite a identificação genética das espécies que estão presentes na dieta, vamos conseguir deslindar um bocadinho melhor esta situação, que parece ser particularmente importante no período de inverno. E apercebemos-nos disso e, portanto, estamos a tentar desenvolver essa linha de trabalho e, portanto, numa fase posterior poderei ter novidades sobre isto num próximo webinário mais à frente. E depois, pronto, nidificam no solo, em zonas com pouca ou nenhuma vegetação, ao contrário daquilo que se podia esperar que eles fossem esconder no meio de um arbusto ou por baixo de alguma coisa. Não, eles tendem a nidificar nas zonas mais abertas e mais descascadas, digamos assim, porque confiam imenso na sua camuflagem. E para além da questão da camuflagem, têm também aspectos comportamentais que os ajudam a conseguir ter sucesso nesse tipo de situações. Nomeadamente o facto de quando quando percepcionam algum tipo de ameaça, o que fazem é saem imediatamente do ninho de uma forma muito, muito discreta e afastam-se. E, portanto, o perigo, normalmente, quando o predador os detecta, já eles estão um bocado afastados do ninho e acabam portanto, conseguir distrair-lhe a atenção e, portanto, o ninho fica tranquilo. E depois, calmamente, com o tempo e sempre com uma descrição enorme, regressam e acabam por voltar aos ovos. Portanto, é uma estratégia comportamental também muito, muito interessante, o que torna o desafio de localizar os ninhos também um desafio mais interessante e mais difícil, mas que depois com um bocadinho de experiência se consegue superar e perceber as técnicas e as manhas que eles utilizam. Tenho que fazer aqui de outra forma. Então, falando aqui um pouco sobre a biologia reprodutora, que é um dos aspectos que estamos a estudar em profundidade nos trabalhos que estamos a fazer. Portanto, nós, para além de tentarmos localizar ninhos das aves que temos marcadas, porque temos obviamente uma facilidade muitíssimo maior, porque temos a ave marcada, começamos a perceber que os pontos começam a repetir-se muito no mesmo local e depois vamos presencialmente confirmar a presença dos ninhos e, portanto, fazer o acompanhamento do sucesso da reprodução daí para a frente. E também localizamos muitos ninhos com aves não marcadas, e estes tornam-se extremamente difíceis de acompanhar a partir do momento que as crias eclodem, mas servem-nos também para poder proceder a algumas capturas nesse período e, portanto, muitas vezes conseguimos capturar os adultos, marcá-los com os emissores e depois temos informação detalhada para poder seguir o processo reprodutor até ao fim. E isto, de certa maneira, é relativamente inédito, porque estas tecnologias só estão disponíveis há relativamente pouco tempo. Ora, os ninhos são geralmente construídos, apesar de estarem em zonas muito abertas e muito desprovidas de vegetação, são geralmente construídos próximo de algum tipo de obstáculo, uma pedra, um tronco, um pequeno afloramento rochoso,
E quando isto não está presente, e por exemplo há vacas, uma bostazinha de vaca também serve para pôr o ninho lá ao lado, e de certa maneira deve ser uma forma de o adulto, quando está a incubar, também passar um pouco mais despercebido, porque está junto de um obstáculo com o qual ele se confunde um pouquinho melhor. E pode também ajudá-los depois a relocalizar o ninho quando a ele regressam depois de saírem. As posturas são quase sempre, quando digo quase sempre, é 90% constituídas por 2 ovos. Excepcionalmente podem ocorrer posturas de 3. Nós neste momento em várias dezenas de ninhos, não consigo agora dizer quantos, mas talvez 50, 60 ninhos, tivemos 2 posturas de 3 ovos. E várias de um ovo, que são geralmente posturas de reposição, quando as aves já tentaram reproduzir-se 1, 2, 3, 4 vezes e, portanto, depois devem ter uma condição física já não tão boa e acabam às vezes por fazer posturas um pouquinho mais curtas, de apenas um ovo. O que temos também constatado com estes trabalhos que temos vindo a desenvolver é que a produtividade é relativamente baixa. Por exemplo, o ano 2022 foi um ano particularmente mau, em que houve uma produtividade baixíssima, cerca de 0,2 crias por casal monitorizado. Em 2023 foi um pouco melhor, mas, portanto, há uma perda muito elevada de ninhos e de crias, que se pode dever ao facto deles também nidificarem no solo em zonas muito expostas, e ao facto das crias também serem facilmente predadas pelo habitat onde nidificam. Nós este ano marcámos muitos indivíduos que também nidificaram em naquelas zonas com mais vegetação que eu referi há pouco, zonas de montado, zonas até de matos, e aparentemente o nosso valor de produtividade aumentou este ano e ainda estamos a analisar essa informação, mas provavelmente pode dever-se precisamente ao facto de viverem em zonas, ou de termos aumentado a nossa amostra para áreas onde se calhar é mais fácil camuflarem os ninhos ou principalmente as crias. Portanto, pode haver algum efeito do habitat que nós ainda estamos a investigar, foi algo que só nos surgiu este ano, sendo que aparentemente os animais, os casais que reproduzem em áreas estepárias puras e duras, têm uma produtividade talvez um pouco mais baixa, portanto podem ter alguns benefícios em termos de habitat, mas perdem um bocadinho em termos de camuflagem e de capacidade de evitar predadores. E estes últimos anos têm sido particularmente maus, também estamos a tentar investigar esses efeitos, porque foram anos muito secos, anos em que na primavera o campo estava desolador, portanto não havia vegetação herbácea quase nenhuma, não havia heterogeneidade quase nenhuma no campo. Nestas zonas mais abertas e mais pastoreadas, estava tudo reduzido a terra e pedras, e possivelmente nessas condições também se torna mais difícil as crias se esconderem ou camuflar da melhor forma os ovos, e acabam por haver ali muitas perdas de ninhadas. Quando falo de perdas de ninhadas, o fator principal parece de facto ser a predação, mas há outros fatores a interferir, nomeadamente trabalhos agrícolas. Por exemplo, em 2022, por causa da guerra na Ucrânia, alteraram-se as regras e, numa perspectiva de poder aumentar a produção, levantaram-se algumas restrições, por exemplo, às lavouras feitas durante o período da primavera. E isso, no caso da população de alcaravões que estávamos a seguir, revelou algumas perdas de ninhadas que foram lavradas, que foram destruídas por maquinaria agrícola, o que também pode ser um problema para esta espécie, uma vez que eles nidificam inclusive em terrenos lavrados, portanto, havendo alguma atividade agrícola nessa altura
dos ovos ou das crias muito pequeninas pode provocar perdas. Portanto, como eu referi, a produtividade é baixa e nós percebemos que os casais podem, quando falham, vão tentando reproduzir-se até durante bastante tempo. A época de reprodução pode ser bastante longa, já falarei disso um bocadinho mais à frente, mas temos vários casais que foram até à quarta tentativa de nidificação, alguns deles nunca tiveram sucesso ao longo da época e acabaram sempre por ter, portanto, por terem sucesso. Outros conseguiram, e este ano, 2023, foi particularmente melhor porque houve uma percentagem mais elevada de casais que conseguiram ter sucesso logo à primeira tentativa. E ficámos muito com a ideia que eles fazem apenas uma, quando têm sucesso, fazem apenas uma tentativa de reprodução, mas ainda não temos conclusões definitivas sobre isso. Pareceu-nos que houve 2 casais que podem ter conseguido fazer uma segunda tentativa bem sucedida, mas não conseguimos demonstrar isto, portanto, com dados concretos no terreno, e então não o estamos a considerar ainda como um fator seguro. Portanto, aparentemente é uma tentativa de reprodução com sucesso e deixam de se reproduzir. E, portanto, 2 ovos, muitas vezes ainda perdem uma das crias. Como podem ver, há aqui um problema de... Pronto, a produtividade não é muito alta e há um conjunto de ameaças que atuam sobre esta espécie e, portanto, este fator pode ser importante para a sua conservação, uma vez que estamos a comprovar que a sua taxa reprodutora é baixinha. Pronto, eles além de serem aves extremamente discretas, quando querem mostrar-se, como eu referi há pouco, conseguem. Então são extremamente vocais, os sons ouvem-se a grande distância, ouvem-se facilmente a 800 metros de distância, e eles, para além desta questão vocal, têm também um conjunto de comportamentos bastante interessante e que os torna muito mais conspícuos. Por exemplo, quando voam, o tal contraste entre o branco e o preto das asas torna-se muito evidente, e eles próprios, quando estão no chão, portanto, adquirem várias posturas, abrem a cauda, que também tem branco, e tornam-se muitíssimo mais visíveis, e depois fazem um ritual de acasalamento bastante complexo. Estão aqui só 2 exemplos de algumas das posturas que eles geralmente costumam ter quando estão ali na parte da corte e do acasalamento. Portanto, tornam-se bastante interessantes por este lado. Os ninhos são colocados, olha aqui, enganei-me, pus 2 fotografias repetidas, era para ter aqui uma diferente, pronto, não se passa nada. Os ovos são colocados diretamente no solo, portanto, muitas vezes fazem apenas uma pequena escavadela para criar ali uma pequenina depressão que também deve ajudar o adulto a ficar mais escondido. Pronto, a incubação dura à volta de 26 dias e as crias mal nascem ficam aptas a sair do ninho e a caminhar. E têm um comportamento também extremamente discreto. A qualquer sinal de perigo, os adultos emitem uma vocalização e os juvenis escondem-se imediatamente. Muitas vezes basta que se deitem no chão e ficam praticamente invisíveis porque são extremamente crípticos e inclusivamente fecham os olhos. Estes olhos amarelos vêem-se bastante bem e eles põem os olhos assim semicerrados e passam completamente despercebidos. Este slide fui roubá-lo a uma apresentação que foi aqui feita há 2 semanas pelo Gonçalo Ferraz, mas no fundo a problemática é muito similar. As principais ameaças têm a ver com a perda ou degradação do habitat resultante da intensificação agrícola. Portanto, estas áreas de olivais superintensivos e intensivos, com muita utilização de herbicidas e de outros agroquímicos, portanto, não os favorecem. Tanto que nós, no estudo que desenvolvemos para as áreas de invernada, percebemos que eles utilizam muitíssimo mais os olivais tradicionais para procurarem alimento e mesmo para os dormitórios, embora os dormitórios também possam estar em olivais intensivos, geralmente não nos superintensivos.
Temos um problema óbvio com a predação, que parece ser bastante intensa nos ninhos e nas crias, não tanto nos adultos, mas principalmente nos ninhos e nas crias. Há algum problema com caça, porque eles acabam por andar em áreas muito abertas e serem, portanto, facilmente detectados ou passarem em voo perto, e sabemos de casos de abates a tiro. E há aqui ainda um ponto de interrogação, mas que a partir da construção de infraestruturas como estes megaparques solares podem ser desvantajosos para a espécie, embora já tínhamos casos de alguns dos indivíduos marcados que estão a fazer dormitório precisamente dentro destas áreas de parque solar. E basicamente utilizam-nos para dormir e depois saem para se alimentarem em áreas de olivais tradicionais ou de pastagens na envolvente, e não tanto, pronto, não parecem utilizá-los para se alimentarem, pelo menos com os dados que temos neste momento. Pronto, o envenenamento vinha aqui referido, mas não é de facto um problema, pelo menos de forma direta para o alcaravão. É sim porque eles, dependendo de invertebrados, se houver o uso massivo de inseticidas, por exemplo, eles obviamente vão ser afetados porque terão uma redução da sua disponibilidade alimentar. Pronto, eu aqui falharam-me algumas imagens que também não as consegui copiar para cá, portanto vou tentar falar um pouquinho sobre aquilo que temos vindo a perceber sobre as estratégias migratórias das aves que ocorrem na Península Ibérica. Portanto, como eu referi, nós estamos a estudar populações em território nacional, nomeadamente na zona de Castro Verde, Moura, Arronches, portanto, Alto Alentejo e Baixo Alentejo, que são as áreas onde a distribuição é mais frequente cá no nosso país. Eu depois já voltarei ali ao mapa, porque passei um bocadinho por cima desta parte. E também na Extremadura espanhola em vários pontos, desde zonas tipicamente estepárias, como é o caso de La Serena, como depois numa série de áreas envolventes, já com outro tipo de habitats, mais agrícolas, pronto, um pouco mais intensificadas, e também zonas de montado. E basicamente o que concluímos destes trabalhos foi que temos três tipos de estratégia destas aves que ocorrem na Península Ibérica. Temos as aves verdadeiramente residentes, portanto são aves que permanecem muito próximas ou na mesma zona ao longo de todo o período anual. E dou o exemplo de algumas aves de La Serena que foram marcadas durante a nidificação, reproduzem-se naquela área, fazem deslocações ali para umas parcelas ao lado ao longo do inverno e permanecem naquela área, portanto não se afastando praticamente nada da área onde se reproduzem. Temos depois uma outra estratégia, que são aves que fazem uma migração parcial ou que têm uma área de reprodução e depois fazem movimentos de baixa amplitude. Estamos a falar de movimentos de algumas dezenas de quilómetros ou de escassas centenas de quilómetros para outras áreas onde vão passar o inverno. E, por exemplo, isto foi o caso de todas as aves nidificantes na zona de Castro Verde, Mértola, foram marcadas, todas elas tiveram este comportamento e, curiosamente, umas deslocaram-se para norte, foram para a zona de Pias, Moura, onde foram ocupar precisamente o habitat dos olivais tradicionais e onde permaneceram durante todo o inverno, regressando depois na primavera seguinte às áreas de reprodução. E tivemos aves da mesma área, da mesma zona, que deslocaram-se para sudeste e foram para zonas de habitat similar, mas em Espanha, na Andaluzia. E, portanto, há esta flexibilidade de alguns indivíduos que têm áreas de reprodução que repetem ao longo do ano, mas depois, durante o inverno, essas áreas devem ter condições menos favoráveis e eles deslocam-se para áreas não muito distantes, onde permanecem durante o inverno, regressando mais tarde aos locais de reprodução. E depois temos os verdadeiros migradores, portanto, aves que estão a invernar juntamente com
com aves destas populações não migradoras, mas que, portanto, nós capturamos e marcámos vários indivíduos, essencialmente adultos, e depois houve uma percentagem deles, que ainda foi razoável, que migrou, e no caso das aves que marcámos, acho que já foram 7 que foram para a França, onde se reproduziram e depois regressaram no ano seguinte. E, portanto, este, no fundo, demonstra-se aqui um bocadinho aquela questão de que há aves que são migradoras e que vêm vão não só para as áreas de invernada, mas também para as áreas onde há populações residentes, como é o caso da distribuição que estava a falar há pouco. Portanto, ali eu estava só a concluir que das aves que marcámos, portanto, tivemos uma percentagem relativamente elevada que migrou e foram todas para a França. Portanto, estão algumas aqui destes núcleos mais próximos da Bélgica, outras aqui na zona mais central da distribuição, mas, portanto, tivemos várias aves a fazer este tipo de movimentos migratórios. E estava a referir que a fenologia, portanto, que temos vindo a conseguir clarificar um bocadinho melhor é que a época de reprodução normalmente decorre entre março e julho. No entanto, tem havido alguma variação entre anos. Por exemplo, 2023 foi um bocadinho mais condensado no tempo. As primeiras tentativas começaram em março e terminaram em julho. Mas em 2022 e 2021 tivemos um período algo mais alargado, com as primeiras tentativas de reprodução ainda em fevereiro, e no caso de 2022, com tentativas de reprodução a prolongarem-se até outubro. Pronto, há alguma variação que pode ter a ver com condições ambientais ou pode ter a ver com o facto de haver também um grande insucesso reprodutor que leva as aves a tentarem prolongar a sua época de reprodução até mais tarde na tentativa de se conseguirem reproduzir. Portanto, a época de reprodução é bastante alargada. Eu voltei aqui atrás um bocadinho ao slide da distribuição, porque há pouco passei por isto assim de uma forma um bocadinho rápida, mas a população que reside, não pode ser só reside porque há muitos migradores também, mas a população que frequenta o território português distribui-se essencialmente pela metade sul do país, sendo que o Alentejo é a zona onde a população é seguramente maior, mas também pela Beira Baixa e por toda a região raiana, onde há habitat favorável. De inverno, a distribuição é um pouquinho mais alargada, inclui também algumas zonas litorais que aqui não estão representadas e eu devia ter criado um mapa para isto, mas não criei. Portanto, há várias zonas no litoral, nomeadamente Viana do Castelo, Ria de Aveiro, onde ocorrem indivíduos durante este período de invernada. E mesmo na Península Ibérica, algumas populações que estão mais a norte também se deslocam para zonas mais a sul ou mesmo para o norte de África. Portanto, com o trabalho que tem sido feito agora com os emissores, estamos a conseguir clarificar aqui muitos aspectos que eram muito pouco conhecidos. E assim, sobre a história do Alcaravão, era um pouco o que vos queria contar. Agora tenho que reduzir aqui o zoom. E pronto, estarei disponível para questões que queiram colocar, portanto, agradecendo a vossa atenção.